aberto. Fluente AM 1070. 4 horas e 31 minutos, 4 horas e 31 minutos, e nós estamos recebendo a visita do Gilmário Libório, aqui no seu microfone aberto. Gilmário, é um prazer tê-lo conosco, boa tarde. Boa tarde, Neuza, muito obrigado pela oportunidade. Meu Gilmário, ele inventou uma máquina que não tem no mundo, a dele é a primeira, para quem trabalha na extração da borracha. É isso? É isso mesmo, é uma máquina para extração de látex, né? Uhum. Até então o que a gente vê é o cidadão lá na mata, com aquela, ou na roça, com aquela serrinha, né, a faquinha, Isso. Fazendo o corte, né? Exatamente. E o que a sua máquina faz exatamente? O que compõe essa máquina? Na verdade, vamos fazer um pequeno panorama do que existe hoje. O que existia é uma ferramenta que foi utilizada, que foi desenvolvida em 1919, que é a mesma utilizada até hoje. Há quase 100 anos, o processo de extração de látex é o mesmo, em que tanto o trabalhador masculino quanto o feminino, ele usa muito a força física para fazer a extração do produto, do látex. Com a nossa ferramenta, nós automatizamos esse processo. Nós criamos a faca automatizada de sangria, que faz com que o trabalhador não faça força, ele apenas conduza a ferramenta. Então, quem faz força é a ferramenta para ele. Ela é a bateria? Ela é a bateria, o nosso equipamento, ele é... Uma das premissas do nosso projeto é que ele fosse socialmente correto, ambientalmente dentro do que existe hoje e, acima de tudo, inserisse a pessoa no trabalhador, o trabalhador no campo. Porque um sistema como o nosso permite que o trabalhador entre na sua atividade de trabalho com a ferramenta em apenas semanas, enquanto que o trabalhador com a faca tradicional leva meses, até, diria, 1 ano para ficar pronto para fazer esse trabalho no campo. Por que demora tanto assim? Porque o trabalho manual, ele requer uma técnica muito mais apurada. Então ele vai ter que passar por várias etapas. Ele faz um treinamento que dura em torno de 30 dias e passa sobre supervisão até assumir o que chamam de tarefa por mais ou menos 3 meses. E só a partir daí ele começa a fazer esse trabalho sozinho. Enquanto com a nossa ferramenta, a ferramenta que nós desenvolvemos, ela é muito simples, muito prática, muito eficiente. Ele apenas precisa aprender a conduzir a ferramenta e nada mais. E não deve ser difícil, né? É só ligar? Não, é só ligar a ferramenta e deixá-la que a ferramenta faz o trabalho. Então, o esforço físico que ele faz, ele não faz mais. Quem faz é a ferramenta. Isso é muito bom para as mulheres, né, que estão trabalhando no campo, que na verdade tem dupla jornada. Tem, além da jornada do trabalho no campo, que é um trabalho difícil, duro, tem também o trabalho doméstico, que também é muito difícil. Então, para elas vai ser uma vantagem muito grande, que elas vão se cansar muito menos. Ah, muito bem. E a máquina é pequena, né? Muito grande. É pesada? Pesa quanto? A máquina é portátil, pesa em torno de 800 gramas. É uma ferramenta... É levinha. É muito leve. É uma ferramenta que a pessoa aumenta a produtividade, que com essa ferramenta que nós desenvolvemos, a pessoa pode cortar até 10 árvores por minuto, enquanto que hoje, a ferramenta tradicional, a pessoa corta no máximo 3 por minuto. Por minuto, a média de 3 por minuto. E com a ferramenta tradicional, com a faca padrão, aquela faca de madeira, a pessoa abre no máximo 60% dos vasos latifíceos da planta, e com a nossa abre até 98%. Então, assim, porque ela vai mais profundo? Além de ir mais fundo, que ela atinge os melhores vasos, ela tem um curso de deslocamento muito pequeno, então ela abre muito mais os vasos. Então, assim, nós temos o aumento de produção, que a mesma pessoa produz mais, e um aumento de produtividade, porque o clone, que nós chamamos o clone da seringueira, ele vai atingir o máximo do potencial produtivo dele. Nossa, mas essa máquina é uma beleza. E como é que você teve a ideia de fazer a máquina? De onde veio essa inspiração? Olha, você não estava dormindo, olhou para o céu e falou, olha, eu vou criar uma máquina. Não, como é que foi esse negócio, a história da máquina? Então, é muito engraçado. Eu fui visitar um amigo na propriedade dele e eu vi um trabalhador do extrativismo da seringueira realizando o seu trabalho, né? E o que aconteceu? Ao ver aquilo, eu questionei meu amigo, disse a ele, pô, por que você não compra uma máquina para fazer isso? Olha só que situação desagradável que está o cara executando essa tarefa. Aí esse amigo meu falou assim, não compro porque não tem. Eu falei assim, não tem como não tem? Não tem imprudente? Ele disse, não existe em lugar nenhum. E aquilo me chamou a atenção. Ele dizia que não existe em lugar nenhum. Ao fazer uma pesquisa mais aprofundada, eu vi que essa máquina não existe em lugar nenhum do mundo. Não era só na nossa cidade. Então esse projeto, ele nasceu aqui em Prudente. Foi nascido aqui, na nossa cidade. Qual a sua profissão? É difícil falar hoje qual é a minha profissão. Aí
Por que é difícil falar? Eu tenho a formação, eu fiz o curso técnico, depois estudei engenharia, depois estudei administração, mas nesse processo de criação você acaba sendo multidisciplinar, você acaba estudando muita coisa de muitos assuntos diferentes. Você já criou outra coisa? Sim, eu tenho outras patentes. Por exemplo? Eu tenho uma patente de uma máquina que faz captação de água, seja água superficial ou submersa, passa pela máquina e transforma em água potável. Mas parece, as pessoas ao primeiro momento podem pensar, mas isso já existe, isso é um filtro. Não, não é. Porque essa máquina que eu criei, ela não usa nenhum tipo de energia ou pode ser usada com qualquer tipo de energia. E ela capta qualquer tipo de água também. Não é só uma água pré-tratada ou uma água tratada. Ela capta água bruta e transforma em água potável. Mas então ela filtra essa água para transformar em água potável? Ela purifica essa água, existe alguns processos que são executados no equipamento que faz com que a água transforme-se em potável. Por exemplo, vai lá no Rio do Peixe, pega uma água até suja lá de esgoto. Não, calma lá. Vamos analisar um pouco da água. O ouvinte quer saber, né? Então, o que nós precisamos colocar com clareza, água, nós pensamos que toda água é igual, e não é igual. Não. O que é igual na água é a falta de cor, que ela tem que ser transparente, ela não tem que ter cheiro e não tem que ter sabor. Tem que ser transparente, não pode ter cor e não pode ter cheiro. Tem que ser transparente, não pode ter sabor e não pode ter cheiro. Isso é a característica que toda água deve ter. Isso é o mínimo. A água limpa. Toda água deve ter isso para ser potável. Certo. Só que, além disso, cada água tem uma característica diferenciada devido ao solo, devido a tudo que compõe essa água. Então, é preciso fazer um estudo da água antes. Então, essa máquina que nós desenvolvemos, nós fazemos uma análise prévia da água e nós determinamos o que é necessário fazer para transformar aquela água potável. Tem outra invenção? Tem duas outras que ainda não posso falar. Porque não estão patenteadas. Estão em processo de patente, mas eu fiz o requerimento de patente e elas vão ser divulgadas em breve. São invenções muito significativas. Voltada ao significativas. Não. Essa máquina que eu desenvolvi da sangria de seringueira foi assim, eu diria para você que foi meio um acidente, foi uma visita que gerou isso, né? As outras que eu desenvolvi eu tenho uma turbina que eu estou desenvolvendo para geração de energia doméstica, né? Que eu acho que vai ser bem legal. Que bacana. Que a pessoa vai poder gerar sua própria energia e o excedente ela pode até vender para a companhia, eventualmente. A ideia é criar uma casa 100% sustentável, né? Mas baseada em que essa energia? Do ar? Nós podemos fazer uma composição de vários tipos de energia, de vários tipos de energia para gerar uma matriz energética. O que nós estamos aqui no Brasil, nós só enxergamos uma matriz energética que é a matriz vinda das hidrelétricas, né? Certo. Que é uma matriz teoricamente limpa, mas ela tem um impacto ambiental muito grande. Exato. Isso que eu estou desenvolvendo, eu estou estudando, é um estudo de várias matrizes para gerar energia. E essas todas sendo limpas. Esse homem é inteligente, hein? Olha, eu vou te fazer um pedido. Eu não sei se você vai... Se tem uma coisa que mulher não gosta, é passar roupa. Tem máquina de lavar, tem batedeira, tem liquidificador, tem ferro elétrico. Passar roupa é um horror. Até uma vez eu comprei uma máquina de passar roupa. Só que a máquina, você apertava, ela só passava, e muito mal passado, lençol, fronha e toalha. Não resolve. Passar roupa é um horror. Lavar roupa é uma delícia, mas passar roupa... Não dá para inventar uma máquina de passar roupa, não? Não sei, sinceramente não sei. Né? Tem que analisar, tem que estudar. São muitas variáveis, mas para falar bem a verdade, eu nunca pensei nisso. Nunca pensou? Pense, porque você é um menino cheio das ideias. Quem sabe um dia você inventa uma máquina para passar roupa. Porque passar roupa não é mole, não. Muito bem. Amanhã o senhor tem um encontro importante, né, em São Paulo? É verdade. Amanhã eu fui solicitado para fazer a demonstração do nosso equipamento pela Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, para mostrar para a Câmara Técnica do setor de borracha, que é a câmara mais importante do país. Eles vão conhecer o nosso equipamento. E nós já teve o lançamento mundial na feira que houve na semana passada em São Paulo. O equipamento foi lançado mundialmente. E essa feira é a terceira maior feira do mundo no segmento da borracha. E depois dessa feira eu recebi vários contatos, inclusive de outros países que querem exportar nossa máquina para esses outros países. Guatemala, Colômbia, Peru, a Malásia, Singapura e outros países que estão interessados no nosso invento. Muito bem. Essa máquina custa quanto?
Então, o preço de mercado a gente está definindo porque com a geração de produção em escala, esse preço vai cair muito, né? Mas, de qualquer forma, a gente está lá com o site no ar para as pessoas verem, conhecer um pouco do equipamento, ver quais são as funcionalidades. Eu posso falar o site? Claro que pode. É www.fas2.com.br faz2.com.br. Muito bem, bacana. E está no CDP. Agora, essa máquina, ela é fabricada onde? Em Prudente? O processo de fabricação dela também está em Prudente, né? O nosso sonho, que nós acreditamos que vai se realizar, é nós trazermos uma unidade fabril para cá, para Presidente Prudente. Meu sonho é trazer uma fábrica para a gente fabricar todas as minhas patentes e de outras pessoas também para dentro da nossa cidade, para a gente gerar emprego na nossa cidade, para a gente gerar renda na nossa cidade. Porque Esse essa é o meu máquina, sonho. essa máquina aí da seringueira, é seringueira, né? Sim, seringueira. Quer dizer, isso aí é uma coisa que só você tem, o mundo inteiro vai querer comprar a máquina. Então, vamos começar a fabricar a máquina. Então, por enquanto, não tem o preço da máquina, né? Ainda não. Tudo bem. Eu agradeço o Gilmário Libório, agradeço ao Arraes, que está aqui com você. Você é da CDPEMA, né, também? Sim, eu sou diretor de tecnologia ambientais da CDPEMA. Muito bem. Obrigada pela visita e parabéns pela iniciativa, né? Que bacana. Muito Boa obrigado. tarde. Um abraço. Tá vendo só? E você pensa em criar o quê? Esse rapaz criou essa máquina, né? Para extrair o látex, né? Olha que beleza. Muito bem. Gente de Prudente. Avan, a loja de